Nosso mundo é cheio de mistérios e segredos, estes que vivemos tentando descobrir ou decifrar. O ser humano é movido pela curiosidade e não é à toa que já fomos capazes de desvendar uma grande quantidade de acontecimentos que remontam a milhares de anos atrás. Um bom exemplo são alguns achados arqueológicos que sempre nos deixam entusiasmados. Quer saber mais sobre este assunto? Então vem com a gente. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então, confira agora. Eles descobriram na África o que ninguém deveria ver. Big Hole. O Big Hole, em português Grande Buraco, é uma cratera que fica na cidade de Kimberley, África do Sul. O Big Hole é o maior buraco do mundo feito à mão. Foi escavado lentamente por 48 anos devido à excessiva mineração nos arredores de Kimberley. De 1866 a 1914, mais de 50 mineiros escavaram o buraco com pás e picaretas, extraindo cerca de 2.720 quilos de diamantes. O Big Hole ocupa 17 hectares, tem 463 metros de largura e 240 metros de profundidade. Uma parte do buraco foi enchido com entulhos, reduzindo sua profundidade a 215 metros. Desde então, acumulou água até aos 40 metros abaixo da superfície, inundando 175 metros do buraco. Existe atualmente um esforço para registrar o Big Hole como patrimônio mundial. Hipátia. Um dos mistérios mais cabulosos da ciência é a hipátia, intrigante resultado da fusão de areia a altas temperaturas, mais conhecida como vidro do deserto da Líbia. Trata-se de uma pequena pedra incomum, encontrada a partir do sudoeste egípcio e se espalhando por dezenas de quilômetros do território líbio no norte da África. Apesar de controversa, sabe-se que a origem do vidro opaco esverdeado está relacionada a um evento extremo de aquecimento da superfície há mais de 28 mil anos. Sua fama consolidou-se em 1922 com a descoberta da tumba do faraó Tutankhamon. Entre as 5.000 peças do tesouro, achava-se o escaravelho esculpido numa hipátia. A partir daí, começou uma busca frenética pelos fragmentos esparramados no deserto. De modo geral, acabam ornamentando pingentes na sua forma angular original. Muitos geólogos associam essa formação vítrea a uma mistura do quartzo derretido com metais ejetados numa espetacular impacto de um grande asteroide ou meteorito. Esta teoria é contestada pelos físicos. Se fosse esse o caso, o vidro seria análogo ao trinitite, criado pela areia exposta à radiação térmica de uma explosão nuclear. Enquanto o calor que criou o vidro prossegue como fonte de debate científico, um novo estudo sugere que o material tenha sido o resultado do impacto de um cometa. E por que um cometa? É que numa amostra foi encontrada uma mistura de elementos minerais cuja origem fica bem distante do cinturão de asteroides do nosso sistema solar. Reator nuclear natural de 2 bilhões de anos. Ao analisar o minério da República Gabonesa na África, cientistas franceses perceberam algumas coisas estranhas. O ano era 1972 e eles verificavam o urânio vindo de uma mina da região de Oklo. No material havia 3 isótopos: urânio 238, urânio 234 e urânio 235. Os cientistas perceberam que a porcentagem do urânio 235, mais conhecido por ter o poder de despertar uma reação em cadeia de fissão nuclear, era menor do que o normal. O material correspondia a 0,717% em vez dos 0,720% habituais. Uma análise mais aprofundada mostrou que cerca de 200 quilos de urânio 235 estava faltando na mina. Essa quantidade seria o suficiente para fazer uma dúzia de bombas nucleares. Quando o urânio 235 é bombardeado com um nêutron,
O primeiro é dividido em 2 pedaços, cada um contendo metade dos nêutrons e prótons do átomo original, causando uma fissão nuclear. Durante a reação, uma porção da massa é perdida, fazendo com que um pedaço do material seja transformado em bastante energia. A descoberta mostra que um reator nuclear se manifestou espontaneamente em Oklo há 2 bilhões de anos, movimentando o equivalente a 100 kW de energia. A teoria mais aceita sobre o funcionamento do reator é a de que ele passava por um processo de reação em cadeia, com cessação, refrigeração, repetição por milhares de anos, até que o material de fissão se esgotasse. Segundo os cientistas, existe a possibilidade de que o urânio fosse coberto por água subterrânea que regulava os nêutrons e fornecia um ambiente para a reação em cadeia. A energia gerada aquecia a água ao ponto de ela ferver, fazendo ela se transformar em vapor. Com o fim da água subterrânea, a reação parava. Quando a água era filtrada de volta para a caverna, o processo começava mais uma vez até o líquido se esgotar novamente. Lago surge da noite para o dia no meio do deserto da Tunísia. Se você pensa que os lagos não são capazes de ter grandes segredos, você está enganado. Existe uma porção de água que surgiu no meio do nada na Tunísia em 2014. O país fica bem no norte da África e possui uma grande extensão de desertos. Naquele ano, a seca estava ainda mais forte, então ninguém esperava que um lago fosse surgir do nada. Mesmo assim, em agosto, uma grande concentração de água surgiu na região de Gafsa, a 360 quilômetros de Tunis, capital do país. A descoberta foi feita por Mehdi Bilal, enquanto ele voltava de um casamento no norte do país. O lago não estava lá dias antes. Então, de onde é que ele surgiria? Rapidamente, a notícia se espalhou e virou uma atração turística, principalmente por conta do calor, que era próximo aos 40 graus Celsius. Isso se tornou um problema, já que a região de Gafsa é rica em fosfato, usado em fertilizantes, pesticidas, detergentes, fósforos e armas químicas, ou seja, não seria muito aconselhável nadar nas águas desse lago. A galera ignorou esses avisos e nem mesmo a alta concentração de algas que surgiu poucos dias depois afastou os curiosos. Esse detalhe pode significar que as águas estavam paradas e não sendo renovadas, sendo potencialmente perigosas e contaminadas. Acredita-se que um leve tremor de terra possa ter aberto uma fissura que encontrou um bolsão de água subterrâneo e jogou toda essa massa líquida para a superfície. O lago de Gafsa possui profundidade de até 18 metros e cobre uma área de 1 hectare. Nova espécie. Em 2012, uma nova espécie de macaco encontrada na África, de acordo com os cientistas. O animal foi descoberto na República Democrática do Congo, onde é conhecido como Lessula. 2 rios, o Congo e o Lomami, separam o habitat desse macaco do local onde vivem seus 2 primos mais próximos. Ambientalistas afirmam que a descoberta ressalta a necessidade de proteger a vida selvagem na bacia do Congo. A descoberta foi divulgada na publicação científica online Public Library of Science. O primeiro contato que cientistas tiveram com a espécie foi quando acharam uma fêmea jovem, mantida em gaiola por um professor de escola primária, na cidade de Opala. O animal ficou sob os cuidados de um instituto especializado e sendo monitorado por cientistas. 6 meses depois de encontrar o primata preso, especialistas conseguiram achar outros no ambiente selvagem. O rosto desnudo do Lessula é diferente do rosto negro e peludo do parente mais próximo do animal. O primata ganhou o nome científico de Cercopithecus lomamiensis, em homenagem ao lago Lomami, localizado na região de seu habitat natural. Os pesquisadores acreditam que o animal vive em uma área cerca de 17 mil quilômetros quadrados na região central do Congo. Os especialistas temem que, pelo fato de a espécie viver concentrada em uma mesma região, poderia estar mais ameaçada por ações predatórias, como a prática da caça para usar sua carne como alimento. Cachoeira subaquática. Uma cachoeira submersa chama a atenção em fotos na internet. Trata-se da cachoeira subaquática das Ilhas Maurício, um território localizado no Oceano Índico, a 2.000 quilômetros de distância da África. O cenário da cachoeira submersa é realmente incrível e até parece montagem de Photoshop.
Mas acreditem, ela é real e considerada um destino turístico muito famoso. A cachoeira parece ficar debaixo d'água, pois existe uma ilusão de ótica. Ela fica exatamente na costa sudoeste das Ilhas Maurício. O que acontece é que a movimentação dos sedimentos no fundo do mar, somada às águas cristalinas da região, cria o efeito de uma cachoeira submersa. Só é possível observar este efeito sobrevoando a região. Essa ilusão de ótica faz da região das Ilhas Maurício um verdadeiro paraíso do Oceano Índico. A cachoeira submersa está na região chamada de Le Morne, um importante patrimônio mundial da Unesco. Algumas imagens de satélite disponíveis no Google Maps confirmam que a ilha realmente parece ter uma cachoeira no fundo do mar. Cidade perdida no deserto de Kalahari, África do Sul. Em 1885, o viajante conhecido como Grande Farini escreveu um artigo sobre uma cidade misteriosa encontrada no deserto. Ele entregou o relatório à Royal Geographical Society da Grã-Bretanha e publicou o livro no qual descreve em detalhes a sua descoberta. Farini afirmou que o lugar misterioso foi construído em forma de arco e que algumas partes ficaram escondidas sob a areia. Estudando a teoria de Farini, pesquisadores deduziram que a cidade descrita é, na realidade, uma formação rochosa, que, tendo passado por um processo de erosão, pode ser entendida como se fosse artificial. Em 2016, após outra expedição a Kalahari, finalmente conseguiram encontrar as muralhas e rochas que correspondem às descrições do artigo de Farini. Mas ninguém se atreveu a afirmar se elas são naturais ou artificiais. Mas e aí? Curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilha para geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!